sábado e no domingo, já nesta semana. Então teremos aqui a presença da missionária Emily na sexta-feira, que estará trazendo a palavra de Deus. No sábado teremos a presença da banda Casa do Profeta, da Igreja Assembleia de Deus. E no domingo teremos a presença do pastor Laércio, da Igreja do Evangelho Quadrangular, no domingo à noite. Então eu conto com você nesses 3 dias para participar, para estar aqui adorando a Deus, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito para com esta igreja, por tudo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos sustentado, e eu tenho a certeza que serão dias muito abençoados para todos nós esses 3 dias, amém? Glória a Deus. Eu tenho uma palavra nessa noite que eu gostaria de estar aqui meditando com você. E eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 13, verso número 6. Lucas capítulo 13, verso número 6. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa parábola, porque Deus está falando conosco através desta palavra, já desde ontem, não é? Que Deus já usou a pastora, inclusive eu nem sabia que a pastora ia pregar. E Deus usou ela para nos abençoar, e uma palavra muito parecida, e no fim eu falei, Senhor, está confirmando aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então proferiu Jesus a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E vindo procurar fruto, nela não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa mais este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém? O tema da nossa mensagem nessa noite, hoje é tempo de oportunidades. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, hoje é tempo de oportunidades. Hoje é tempo de oportunidades. Glória a Deus. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante deste altar, Pai. Pai, sabemos da grande responsabilidade que temos de trazermos uma palavra vinda do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, nesta noite, usa o teu servo, Deus, para trazer o teu recado aos nossos corações, que nós possamos verdadeiramente estarmos imbuídos no mesmo propósito, no mesmo desejo, Pai, de fazer a tua vontade. Fala conosco através desta palavra e nos abençoa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando em agosto, já está aí ao final do ano. Meu Deus, como passou rápido, não é verdade, irmãos? Parece que começamos ontem, janeiro,
E já estamos indo para agosto, daqui a pouco setembro está aí, o final do ano está aí, novamente. E algo me tem colocado no meu coração, porque quando eu olho para esta palavra, eu vejo que o Senhor, Ele está preocupado comigo e com você. Eu vejo Deus dando uma atenção muito especial para esta figueira. Esta figueira, irmãos, representa a minha vida e a sua. Jesus começa a colocar uma parábola, colocando uma figueira no meio de uma vinha. Aparentemente, algo muito estranho, uma figueira no meio de uma vinha. Mas, quando Jesus, Ele quer falar com o seu povo, quer falar comigo, com você, Ele usa desses elementos, dessas figuras, para querer nos mostrar algumas verdades. E essas verdades, irmãos, elas estão latentes ao nosso olhar, ao nosso coração, nós que estamos vivendo verdadeiramente a promessa do Senhor, estamos nesse mundo com um propósito grande e poderoso que o Senhor colocou dentro de mim e de você. Deus tem propósitos comigo e com você. A parábola nos diz que Jesus, há 3 anos, foi procurar frutos. Segundo os estudiosos, a figueira ela não pode dar fruto em menos de 3 anos. Então, nós podemos perceber aqui que Jesus estava indo já para o 6º ano, pelo menos, sem que ele enxergasse algum fruto naquela figueira. Eu comecei a meditar e Deus já falou comigo em outras oportunidades nessa palavra, querendo pedir a Deus, Deus, o que Tu quer falar conosco? Sabe, irmãos, ao longo da palavra de Deus, nós vemos que o Senhor sempre deu oportunidades para muitos personagens bíblicos. Você se lembra da passagem do jovem rico? Quando Jesus encontrou aquele jovem que tinha muitos bens, era uma pessoa muito bem financeiramente, mas Jesus o convida a vender tudo que ele tinha e seguir a Ele. Mas a parábola do Senhor, a passagem da palavra de Deus, ela nos mostra que aquele jovem sai da presença do Senhor. Alô? Então nós vemos que aquele jovem sai da presença do Senhor entristecido por tudo que Jesus tinha falado com ele. Nós vemos, irmãos, que as riquezas falaram mais alto na vida daquele jovem rico. Os seus bens, tudo aquilo que ele tinha, sufocou a palavra de Jesus e fez com que ele voltasse para a sua casa, desiludido, entristecido por aquilo que Jesus o convidara. Na verdade, Jesus não estava interessado nos seus bens, mas o seu coração daquele jovem rico é que estava falando em primeiro lugar as riquezas. Perdeu uma grande oportunidade. Você pode ver outros exemplos da palavra de Deus. Nós podemos ver a respeito de Marta, de Maria,
quando Jesus visita a casa destas duas servas do Senhor, e Jesus ali começa a ter um diálogo, começa a compartilhar com Maria as coisas do reino de Deus, começa a falar do amor, da alegria, da presença do Senhor naquele lugar. E nós vemos que Marta estava ansiosa e preocupada com tantas coisas dentro de casa, que perdeu a oportunidade de estar na presença de Jesus, perdeu aquele momento glorioso, aquele momento alegre, feliz, na qual ela seria abençoada com aquela palavra de Jesus. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos ao longo da nossa vida. Quantas oportunidades Deus tem depositado nas nossas mãos, e nós estamos deixando passá-las. Passá-las porque muitas vezes colocamos o nosso coração nas coisas materiais, colocamos o nosso coração nas riquezas, no poder, colocamos o nosso coração em tantas coisas. Mas Jesus disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe, irmãos, Jesus, quando proferiu essa parábola, ele estava mostrando que há 3 anos, ele vinha buscar fruto nesta figueira. Mas nós vemos que aqui o viticultor, ele pede para o Senhor: espera mais um pouco, tem paciência com essa figueira, espera mais um pouquinho. Eu olho para essa parábola e vejo que o Senhor tem procurado ser paciente com a nossa vida. O Senhor sempre nos dá novas oportunidades, irmãos, novas oportunidades de se achegar à sua presença, novas oportunidades de crescermos na sua presença, novas oportunidades de sermos tocados pela presença do Espírito Santo de Deus, e começarmos a receber a glória do Senhor na nossa vida. O Senhor tem colocado coisas tremendas e maravilhosas, e nós precisamos ter olhos espirituais nesse tempo, irmãos, para começarmos a enxergar estas oportunidades que estão passando na nossa vida, e começarmos a entender o recado, o propósito, o desejo do Senhor para a minha vida e para a sua. Aleluia, glória a Deus. 3 anos, Jesus começa a olhar, Deus começa a olhar para esta figueira. Ele olha para nós, porque Ele está querendo enxergar coisas novas na nossa vida. A Bíblia nos diz que então Ele começa a investir. Ele começa no verso número 8, ele começa a escavar, ele começa a preparar a terra, ele põe o estrume, ele investe na minha vida e na sua. Ele procura nos dar condições para a gente crescer, ele procura nos dar alimento, ele procura nos preparar um caminho para a gente continuar caminhando. Essa palavra nos fala que Deus tem investimentos para mim e para você, investimentos que vão nos levar a sermos usados pelo Senhor, e vamos proferir uma palavra para alguém, que vamos testemunhar das realidades que o Senhor tem feito na nossa vida.
Deus espera que com esse investimento nós possamos alcançar os resultados frutíferos de uma vida que caminha no propósito e no desejo do Senhor. Eu olho para essa palavra e vejo que Deus nos ama muito. Deus tem propósitos grandiosos comigo e com você. Mas essa palavra também nos traz uma advertência. E quando fala de advertência, nós precisamos ter cuidado. Nós precisamos ser bem minuciosos naquilo que Jesus diz. Porque a parábola não se encerra dizendo se foi cortada ou não. A parábola não diz se ela deu fruto ou não. Mas deixa no ar uma pergunta para todos nós. Nos deixa um questionamento para a nossa vida de hoje. Para aquilo que o Senhor deseja comigo e com você nesse tempo. Qual foi o segredo? Eu estava olhando para a vida de Pedro esses dias. E comecei a pensar, Deus, por que que muitas vezes na nossa vida nós temos áreas estéreis? Por que muitas vezes na nossa vida a gente não vê as coisas fluírem, as coisas acontecerem? Por que que na nossa vida nós não vemos as coisas verdadeiramente se materializarem? Porque nós oramos, nós buscamos, nós nos propomos a realizar a vontade do Senhor, vimos a casa do Senhor, vamos à escola dominical, dizimamos, viemos aos cultos, procuramos fazer o melhor para Deus, mas parece que existem áreas estéreis, existem áreas que Deus não quer ainda que nós sejamos abençoados. Eu comecei a meditar na vida de Pedro. Você se lembra quando Jesus foi preso? A Bíblia diz que Jesus seguia, Pedro seguia a Jesus de longe. E Pedro posteriormente, ele se coloca no meio de pessoas que começam a indicar que Pedro era um deles, e ele começa a negar veementemente aquilo que falavam dele. Pedro nega Jesus 3 vezes. E posteriormente, quando Jesus ressuscita, quando Jesus tem um novo encontro com Pedro na praia, Pedro havia pescado a noite toda e não havia pego um peixe. Pedro já tinha tido experiências com Jesus. Mas naquele momento, Pedro novamente vai trazer o alimento para sua casa e não tinha pescado nada. E Jesus chega para Pedro e disse: Pedro, joga a rede do lado direito, vai um pouquinho mais profundo. E naquele momento diz a palavra do Senhor, que Pedro, ele pega uma imensidão de peixes. A rede quase se rompia. Eu meditei muito nessa palavra. E falei: Senhor, o que Tu queres falar conosco nessa noite? Deus me falou algo que eu já compartilhei com vocês algum tempo atrás.
vale para a nossa vida espiritual, irmãos, é a nossa base, é o nosso fundamento. Onde é que nós estamos plantando a nossa vida nesse tempo? Porque muitas vezes, igreja, nós não colhemos aquelas bênçãos que tanto buscamos, porque nós estamos com o nosso fundamento no lugar errado. Temos plantado a nossa vida e esperado muitas vezes em pessoas, temos colocado a nossa esperança em homens desse mundo, e muitas vezes temos até nos decepcionado com isso. E Jesus, ele se preocupou em nos mostrar isso. Eu faço uma pergunta para você nessa noite. Será que esta figueira não estava no lugar errado? Será que esta figueira não foi plantada para nos mostrar uma verdade para a nossa vida? Será que nós não estamos caminhando muitas vezes pensando nas nossas forças, na nossa sabedoria? Porque Pedro, que era pescador, igreja, ele era sábio no que se fazia. Pedro, que era pescador, era conhecedor do que sabia. Pedro, que era pescador, ele era uma pessoa que já tinha muitos e muitos anos fazendo as mesmas coisas, mas não pescou nada. E quando Jesus traz uma palavra, a situação muda. Aquele momento que parecia estéril, aquele momento que parecia do nada, Deus faz multiplicar algo grandioso na sua vida. Eu gosto muito de meditar nessa palavra, irmãos. Porque Deus, Ele continua nos mostrando a sua revelação. Nós estamos vivendo dias em que estão vivendo-se uma confusão religiosa muito grande, onde as pessoas têm se decepcionado com os seus líderes, têm se decepcionado com igrejas, com pessoas, e muitas vidas, irmãos, têm saído dos caminhos do Senhor, porque isso verdadeiramente afeta a vida espiritual de muita gente. Isto leva muitos homens e mulheres de Deus voltarem os seus olhos para trás. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que o que marca a nossa vida, o que marca o nosso coração nesse tempo, não pode ser a figura, muitas vezes, do seu líder, mas o que marca para nós é nós termos os nossos olhos voltados para Jesus, porque quando você tem olhos para Jesus, você não se decepciona. Quando você tem olhos para Jesus, você não cai, você não fica fragilizado. Quando nós temos o nosso fundamento depositado na pessoa de Jesus, a gente continua avante, a gente continua indo em frente, a gente continua olhando para Ele, as portas vão se abrindo, e Deus vai tocando o teu coração, vai renovando a tua alma, vai renovando o teu espírito, porque você depositou e você plantou a sua vida na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa que eu vejo nesse texto,
Nós precisamos ver onde nós fomos plantados. Jesus nos mostra que Ele vai, visita a nossa vida, vai ver os nossos frutos. Jesus vai, faz um investimento em você, para que você dê frutos e dê mais frutos. Jesus, Ele vai constantemente olhar para mim e para você. E Ele quer encontrar a nossa base. Ele quer encontrar a nossa vida alicerçada no lugar certo. Abra comigo. Eu peço você que abra comigo agora no Salmo número 1. Salmo número 1, verso número 3. Olha o que o salmista diz agora. Ele está falando de mim e de você. Ele será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha ou não seca. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o que o salmista, ele começa a trazer as mesmas expectativas que aquele que plantou na vinha. Plantou na vinha, era uma área estéril. Plantou junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas aqui significa a pessoa do Espírito Santo de Deus. E que quando a gente planta na pessoa do Espírito Santo de Deus, quando a gente é dirigido pela pessoa do Espírito Santo de Deus, você não ficará estéril. Olha o que ele diz. Aquele que é plantado junto à corrente de águas, no devido tempo. Não será todo o tempo, irmãos. Preste atenção. Não será todo o tempo, mas será no devido tempo. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo da terra, diz em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo determinado para sorrir, há um tempo determinado para as coisas acontecerem na nossa vida, e no devido tempo as coisas do Senhor vão acontecer na sua vida. No devido tempo. Então, se a gente tiver essa consciência de que a gente plantou a nossa vida, o nosso fundamento, a nossa fé em Jesus, você sabe esperar, porque quem planta na pessoa do Espírito Santo de Deus sabe esperar o tempo da promessa da palavra, sabe esperar que no devido tempo o Senhor vai vir de encontro à nossa vida, à nossa casa, e trazer as realizações do nosso coração. Não é em qualquer tempo. Tem crentes decepcionados. Tem crentes dizendo que Deus não olha para ele, que Deus esqueceu dele, que Deus já não é mais com ele. Nós precisamos entender esse recado de Deus para o nosso coração nessa noite. Há um tempo. Nós temos 4 estações no ano. Há o tempo da primavera, há o tempo do verão, ao tempo do outono e ao tempo do inverno. Deus tem um tempo. Eu não sei qual é o tempo que Deus preparou para você, mas o que eu sei é que nós que estamos depositando a nossa vida na pessoa do Espírito Santo, nós precisamos saber aguardar as oportunidades de Deus.
Porque quem sabe aguardar a oportunidade de Deus, ele vai ver realizar na sua vida aquilo que ele busca. A segunda coisa que essa palavra nos fala é que a sua folhagem, ela não murcha. Você não desiste. Quem coloca a sua vida na presença do Espírito Santo de Deus, não desiste fácil. Quem alicerça a sua vida, o seu fundamento, na pessoa do Espírito Santo de Deus, ele não desanima fácil, ele não se desespera, a sua fé não se abala, não murcha, a sua folha continua bonita, continua firme. Sabe, pode vir até aquela tempestade, aquela que você não esperava, talvez numa área que você está passando dificuldade. Você pode até, olha, balançar, mas você não vai murchar. Você não vai murchar. Você vai continuar em pé. Você vai continuar em pé. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você vai continuar em pé. Você vai continuar em pé. Em terceiro lugar, tudo, preste atenção, tudo, ele não está dizendo qualquer coisa ou alguma coisa, ele está dizendo tudo, quanto ele faz, será bem sucedido. Tudo, não é qualquer coisa, irmãos. Então, muitas vezes, se existem algumas áreas estéreis na nossa vida, nós precisamos rever, fazer um exame, começar a olhar para nós e ver: Senhor, onde é que eu estou errando? Porque quando você olha aqui no início do capítulo, verso 1, ele fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Muitas vezes acontece comigo e com você. Eu não sei o que pode estar acontecendo com você nessa noite. Eu não sei qual era estéril, já há algum tempo possa estar acontecendo com você, mas creia. 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 Creia que no devido tempo, creia que na pessoa do Espírito Santo de Deus que quer te abençoar. Jesus, quando proferiu essa parábola, e quando o salmista coloca isso, ele nos dá uma figura que diferencia. Uma foi plantada numa vinha, e a outra foi plantada junto ao ribeiro de águas. Uma não dava fruto, e a outra frutificava grandemente. Eu quero nessa noite deixar essa pequena meditação para você. Eu não sei que tempo a gente está vivendo, mas o tempo de oportunidades está a nosso alcance nessa noite. Tempo de oportunidades de Deus, de começarmos a rever alguns conceitos,
de começarmos a olhar para a nossa vida e que começarmos a enxergar: quem sou eu? Quem sou eu? Que tipo de vida eu estou vivendo hoje? Será que eu estou colocando a minha vida na presença do Espírito Santo de Deus? Será que eu posso começar a ter a certeza dessa promessa, dessa palavra para a minha vida? Será que em tudo que eu colocar as minhas mãos, os meus pés, eu vou poder ver a bênção do Senhor? Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, pertinho da presença de Jesus, junto à corrente de água de Jesus está passando, e Ele plantou a sua vida ali, ó, aqui que eu vou ficar. É com Jesus que eu vou vencer, é com Jesus que eu vou alcançar, é com Jesus que eu vou ver a glória do Senhor na minha vida e na minha casa, é com Jesus que as coisas vão se abrir, é com Jesus que as portas vão se mover. Aleluia! Eu quero nessa noite convidar a você. Talvez você chegou aqui bem tristinho, decepcionado talvez com alguém, com alguma pessoa. Mas sabe por que você está decepcionado? Porque você tem confiado em homens. A sua vida não pode ser plantada esperando expectativa de pessoas. Você tem que colocar a sua vida diante do rio do Senhor e esperar nele, confiar nele, porque quem confia no Senhor não vai se decepcionar na sua vida, irmão. Aleluia! Eu quero convidar você a vir aqui à frente nessa noite. Coloca na presença de Deus. Talvez você está passando um momento já de muitos anos. Deus, por que nessa área a coisa não está acontecendo? Deus, essa noite pode mudar esse quadro na tua vida. Essa noite pode ser o tempo do Senhor na sua vida. Pode ser a hora que o Senhor preparou para você sair abençoado. Amém. Eu quero convidar você, enquanto o grupo de louvor vem aqui à frente, enquanto o grupo de louvor se aproxima,